Meu nome é Fabiola Brum Araújo e sou bisneta de Sabino Vieira de Araújo. Cresci ouvindo histórias contadas pelo meu pai Vicente e pela minha tia Vilza, a única neta viva de Sabino, que hoje, aos 98 anos, ainda guarda lembranças de um homem que ajudou a transformar Rosário do Sul. E hoje é a minha vez de contar essa história do teatro e do legado cultural que ele nos deixou. No dia que ele fez 14 anos, o pai dele disse assim: olha, Sabino, tu está fazendo 14 anos, pega um cavalo e sai para procurar emprego. Assim ele fez, né? Na primeira fazenda que ele chegou, o que tu anda fazendo, procurando emprego? O que tu é? Domador e alambrador. Então fica aqui. E ali ele ficou. E ali ele começou a vida dele, né? Ele ia para Alegrete, mas depois o vovô disse para ele: não, tu vai ficar aqui em Rosário. Não, mas eu vou para Alegrete porque lá dão casa, mas eu também dou. E ali ele ficou. João Manuel, Palmira, João Pedro, Francisca, Prates. Teatro era a coisa mais linda, tinha os camarotes, né? Quem entrava à esquerda, assim, e depois as cadeiras. E lá em cima vinha músicos. Ele foi chefe do Partido Republicano aqui no estado, nomeado pelo Borges de Medeiros. Vocês veem, não é? A importância, né? O vovô Sabino era chimango e o Nora Lemos era maragato. Quando saiu para aquelas políticas, eles diziam: respeita os filhos do Coronel Sabino. Para não matar, não é? Ele era um homem justo. E vocês veem a astúcia dele, viajar de São Jerônimo a cavalo, não é? Até ali onde termina o campo ali. A cavalo, vocês veem. Certo, até fome passando, sem tomar água, sem nada, né? Aí ele botava o dinheiro nas botas. Ele não tinha carteira. Alto, gordo, barrigudo, só usava bota, não acendia um cigarro, tinha que vir a brasinha assim. Tinha uma menina, vocês veem, não é? Faziam economia em umas coisas. A Nália chamava-se. A Nália me traz uma brasa. Lá vinha a Nália com a coisinha e ele ali acendia o cigarro. Ele tinha horror do inverno, por causa do tempo, lá era quente. Então ele tomava o vapor aqui, ia desembarcar lá para cima. A maior parte da vida dele era lá. No início do século XX, Rosário do Sul vivia um período de transformação. A chegada da ferrovia em 1909 trouxe novos desafios e oportunidades. Com a cidade crescendo e recebendo mais viajantes, Sabino Araújo, então intendente, viu a necessidade de criar um espaço cultural que refletisse o progresso da região. O interesse do rosariense pela arte teatral remonta ao princípio da história do Rio Grande do Sul, pois Rosário, palco de muitas batalhas e acampamentos militares, recebeu a influência de artistas e comediantes que acompanhavam os exércitos,
fazendo a diversão das tropas e amenizando as duras lutas pelas demarcações de fronteira. Com a inauguração da ferrovia, no início do século XX, em 15 de 11 de 1909, o posterior trânsito de trens de passageiros e o maior número de viajantes e visitantes aumentava a necessidade de uma melhor estrutura. Com a fundação do Clube Comercial, em 14 de 11 de 1909, o ajardinamento do largo em frente à Intendência passa a ser chamado Praça 15 de Novembro. E se constrói o Hotel 15 de Novembro, na época um dos melhores do interior do estado. Faltava agora uma casa de espetáculos, para a sociedade em geral, que retratasse o alto grau de cultura então existente na sociedade rosariense e que fosse o símbolo de opulência da aristocracia rural da época. Em 1911, o então intendente municipal Coronel Sabino adquire um teatro já existente, do Sr. Avelino Medina, com a finalidade de nele realizar as comemorações alusivas aos 10 anos da Carta Constituinte de Júlio de Castilhos. Devendo este passar por reformas, foi lançado em 10 de março de 1911 edital para escolha de projeto e execução das obras. Apresentaram propostas o Sr. Arcângelo Sesco e Zeferino Soares, e não foram aceitas por não estarem de acordo com a planta do referido edifício. A pedra fundamental foi lançada em 4 de 2 de 1911, com sua construção a cargo do Sr. João Clarino, conhecido construtor que residia no município de São Gabriel e já havia construído o Clube Caixeral dessa cidade. Em 23 de 3 de 1911, iniciou-se a construção da nova Casa de Espetáculos local, surgindo então o Teatro Municipal de Rosário do Sul, inaugurado em 20 de 12 de 1912. Contando com a plateia de 137 lugares, 2 ordens de camarote em formato de letra U e frisas no nível da plateia, o projeto foi executado como colaboração pelo agrimensor Cristiano Müller Jensen. Os trabalhos de marcenaria foram executados por Maximiliano Afonso e a estrutura cênica esteve a cargo de João Antônio Belling Gautier, que, desde então, passou a ser o diretor técnico do teatro. Foi denominado Teatro Municipal João Pessoa depois de um evento político de 1930, em homenagem ao então governador da Paraíba, assassinado pelo cangaço. Foi sede, de 1950 a 1952, do Grêmio Cultural Euclides da Cunha e da Associação Rosariense de Música. Abrigou também a Biblioteca Pública Municipal e, em 1957, passa a ser utilizado como cinema. Nele estava instalada desde 1964 a Câmara Municipal de Vereadores.
Em 1924, o folhetim Teatro em Revista, editado no Rio de Janeiro, assim se refere ao Teatro Municipal de Rosário do Sul. Em pleno Pampa ensanguentado pela Revolução, o teatro à noite é a única forma que se encontra para esquecer a guerra. No começo da noite, a cidade, ocupada pelos revolucionários, começa a regurgitar de pessoas em direção ao teatro. Sitiados e sitiantes sentam lado a lado e ocupam os mesmos camarotes, e, encantados com as representações, esquecem por algumas horas as ideologias adversas. Na plateia, haviam moças e rapazes oficiais do exército, e até soldados muito bem quietinhos. Nos camarotes, algumas famílias mais importantes, o comandante da cavalaria, o intendente, chefes revolucionários e no poleiro, gente trabalhadora no saladeiro americano e que morava aos arredores da cidadezinha, ou nas cozinhas das casas dos grandes estancieiros. Ao terminar a sessão, o pessoal apressava-se em sair, principalmente os rapazes, que para verem as moças disputam os melhores lugares da calçada, escada da matriz ou até mesmo a praça em direção ao quiosque. O Teatro Municipal João Pessoa foi tombado como patrimônio histórico e cultural do município de Rosário do Sul em 13 de janeiro de 2000, pelo então prefeito municipal, Sr. Ney da Silva Padilha, vice-prefeito da gestão Glei Cabreira Menezes. Entre as muitas companhias que passaram pelo Teatro João Pessoa, a Companhia Gautier de Fantoches foi uma das mais aclamadas. Com suas apresentações inovadoras, a companhia elevou o teatro a um novo patamar, encantando o público e consolidando o teatro como um centro cultural regional. O Teatro João Pessoa ainda se mantém como coração cultural de Rosário do Sul. O legado de Sabino Vieira de Araújo permanece vivo em cada espetáculo e evento que esse teatro acolhe. Teatro Municipal João Pessoa, por Rubens Borges Fialho. Majestoso e histórico Teatro João Pessoa, em teu palco ressoa a voz de gerações, e na alma silenciosa de tuas estruturas repousam ecos de risos, aplausos e canções.
velho cultor de artes, sonhos e esperanças, em peças, em danças, concertos e fantasia, ausência e saudades dos que já partiram refletes com luz em cada cadeira vazia. Pela tua magia de luzir lembranças, estou te presenteando com um pouco de poesia. Querido Teatro João Pessoa, nas comédias e nos dramas idos e vividos, desempenhaste o papel de um bravo guardião, resistindo às intempéries e cupins predadores, superaste essas dores em tua nobre missão. Casa de espetáculos, de arte e cultura, teatro relíquia já quase centenário, és um marco de nossa própria história e o mais vivaz cartão postal de Rosário. Teatro João Pessoa, nosso amado ancião, a tua restauração tem vestes de simpatia, herança perene para os netos dos netos que pelas tuas portas adentrarão algum dia. Sabino Vieira de Araújo nasceu em 30 de dezembro de 1854 em Taquari, Rio Grande do Sul. Filho de Ponciano Vieira de Araújo e Maria da Glória Marques de Araújo, ele era irmão de Amaro, Otaviano, Graciliano e Januário. Estabeleceu residência no município de Rosário do Sul, fixando-se no 2º distrito da época. Sabino empenhou-se ativamente no desenvolvimento da região e, como reconhecimento por sua dedicação, foi subintendente do distrito em 1900. De 1905 a 1909, Sabino atuou como conselheiro municipal da Vila de Rosário. Além disso, comandou a Brigada da Guarda Nacional, exercendo o papel de liderança em tempos de desafios políticos e sociais. Em 1909, participou da fundação do Clube Comercial, juntamente com seu filho e meu avô, João de Deus Prates de Araújo, unindo-se a diversos outros entusiastas do progresso local. A influência de Sabino na história de Rosário do Sul é tão significativa que a cidade eternizou sua memória por meio de 2 importantes homenagens. A Avenida Coronel Sabino de Araújo, uma das principais vias de acesso à cidade, simbolizando o caminho que ele abriu para o desenvolvimento. E a Escola Municipal Coronel Sabino de Araújo, instituição de ensino fundamental que perpetua seu legado de valorização da educação. Agora, ao caminhar por esse teatro, sinto o peso e a importância do que meu bisavô construiu. Ele não foi apenas um homem de poder, mas alguém que compreendeu o valor eterno da cultura. Seu legado está gravado na história e na alma de Rosário do Sul.